Olá, galera. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Depende aí do horário que vocês estiverem vendo esse vídeo. E na aula de hoje, né, no vídeo de hoje, a gente vai resolver algumas questões a respeito do último assunto que a gente comentou na nossa última aula, que foi relações ecológicas, né? Só lembrando aquelas relações ecológicas que a gente viu lá na última aula, né? Predação, protocooperação, inquilinismo, parasitismo e por aí vai, certo? E também vamos relembrar alguns conceitos dentro dessas questões aqui, relações ecológicas que costumeiramente acabam sempre caindo no Enem, né? Quer dizer, costumeiramente sempre não. Costumeiramente sempre tem lá uma questãozinha de relações ecológicas, certo? Então vamos lá para a primeira questão. Olha só. As esponjas, né, esponjas do mar, desempenham papéis importantes em muitos habitats marinhos. A natureza porosa das esponjas as torna uma habitação ideal para vários crustáceos, equinodermos e vermes marinhos. Além disso, alguns caramujos e crustáceos têm, tipicamente, esponjas grudadas em suas conchas e carapaças, tornando-os imperceptíveis aos predadores. Nesse caso, a esponja se beneficia por se nutrir de partículas de alimento liberadas durante a alimentação de seu hospedeiro, né? E as relações ecológicas presentes nesse texto são... Então vamos lá, qual foi a situação que nos foi apresentada? Primeiro, né, os animais, né, a esponja servindo de habitat, né, servindo de casa para alguns crustáceos, vermes marinhos que habitam ali dentro daquela esponja. E a segunda situação, né, alguns crustáceos que pegam essa esponja do mar e colocam ela nas costas, né, para passar desapercebido por predadores. Aí ele pergunta: essas duas situações, quais são as relações ecológicas identificadas nessas duas situações? E aí? Letra A, letra B, C, D ou E? Primeiro, lembrem do exemplo, né, que eu dei na aula das plantas vivendo umas sobre as outras, né? As bromélias que vivem sobre outras plantas, né? Então, inquilinismo é a primeira, porque os organismos que estão vivendo dentro dessa esponja, né, não passam de inquilinos ali. Nem eles estão agredindo a esponja de maneira alguma e nem a esponja agride eles de maneira alguma. Então, a primeira, inquilinismo, né? O que nos deixa aí entre a letra B e a letra C. Se eu pego, né, o caranguejinho lá que pega essa esponja e coloca nas costas, essa anêmona do mar e coloca nas costas para se proteger dos predadores, ele está parasitando essa esponja, essa anêmona, ou essa anêmona está parasitando esse caranguejo? Não, né? Ela só está sendo carregada ali e ambos estão obtendo benefícios, como disse o texto. O caranguejo, ele se protege dos predadores, e a anêmona do mar, a esponja do mar, acaba o quê? Protegendo esses caranguejos dos predadores, mas ela também se beneficia. Por quê? Porque ela vai se beneficiar dos restos de alimentos que, porventura, esse caranguejo venha comer. Então, primeira relação, inquilinismo. Segunda relação, protocooperação. Resposta dessa questão, letra B. Beleza? Vamos para a próxima? Bora lá. Próxima questão, ó, e se atentem ao enunciado, ó, os líquens. Gente, lembra sempre de líquens. É importante, eu não vou dar a dica porque senão eu vou entregar a questão. Os líquens são formados pela associação de certas espécies de algas e um fungo. Ambas as espécies são beneficiadas nessa relação, sendo que uma espécie não é capaz de viver isoladamente naquele local. Nesse caso, há uma relação chamada de comensalismo, inquilinismo, mutualismo ou protocooperação. E aí, resposta... Letra C de casa, mutualismo, certo? Ah, professor, não poderia ser protocooperação, já que ambos ganham? Sim, mas preste atenção. Qual é a diferença do mutualismo para a protocooperação? Na protocooperação, um indivíduo não depende do outro para sobreviver. É o exemplo lá do peixe palito que se alimenta dos restos de carne da boca do jacaré, né? Ele tem alimento ali fácil na boca do jacaré, do crocodilo, e o crocodilo se beneficia porque está limpando ali a boca, evitando que algum dente fique podre. Mas o pássaro palito precisa realmente comer os restos da boca do jacaré? E o jacaré precisa realmente que o pássaro palito limpe a boca dele? Não, então um não depende do outro. Diferente do mutualismo, que é o caso dos líquens. Geralmente falar em líquens, gente, é mutualismo, certo? Então, o fungo fornece proteção a essa alga, né? Nas cascas das árvores, em superfícies de concreto. Por quê? A alga ela precisa de um ambiente úmido,
né? E precisa que esse ambiente não esteja muito exposto à luz solar, porque senão ela resseca e morre. E, em compensação, o fungo está oferecendo a proteção para essa alga. E a alga, como a gente sabe, é uma alga verde, fotossintetizante. O fungo, por sua vez, é um ser heterotrófico, não produz seu alimento. Então, o fungo oferece proteção à alga e a alga oferece alimento ao fungo, certo? Então, eles só sobrevivem naquele ambiente ali juntos. Se você tirar um, o outro acaba não sobrevivendo. Beleza? Tranquila essa questão aí? Então, resposta letra C, juntamente com a diferença de mutualismo e protocooperação. Vamos para a próxima. A dispersão de sementes é essencial para a sobrevivência de uma planta, isso é óbvio, né? Uma vez que a grande quantidade de sementes próximas à planta mãe diminui a chance de sobrevivência. Ao separar as sementes por uma área maior, cada uma terá acesso a uma quantidade maior de recursos, evitando assim competição, parasitismo, inquilinismo ou predação. E aí, ele está dizendo o seguinte: é interessante para uma planta, né, fazer com que as suas sementes caiam ali próximas a ela e cresçam outras plantas próximas a ela? Sim ou não? Nesse caso dessa questão, não, gente. Por quê? Se eu tenho uma planta ali, né, tá ali isolada, naquele lugarzinho, naquele pedaço de terra, e outras iguais nascem ali, elas vão disputar o quê? Elas vão competir pelo nutriente que tem ali naquele solo. Sais minerais e por aí vai, adubo, certo? Nitrogênio, elas vão competir. Então, resposta à letra A. Uma não vai parasitar a outra. Uma não vai sobreviver em cima da outra, né? O caso do inquilinismo. E muito menos uma não vai predar a outra, certo? Então, nesse caso aí, existe até algumas árvores que elas secretam algumas substâncias por suas raízes, que aquela área ali ao redor não nasce nenhum vegetal, a não ser ela mesma, né? As suas raízes ou a sua própria espécie não é capaz de germinar ali próxima a ela. Por quê? Porque isso evita competição, certo? Por isso que existem as dispersões da semente, algumas sementes chegam a explodir para fazer com que essa semente seja lançada para longe da árvore mãe, certo? Entendido aí? Então, competição, resposta à letra A. Vamos para a próxima. Os casos locais da raiva humana no Pará ocorrem basicamente por transmissão de morcegos hematófagos. Morcegos hematófagos é aquele que se alimentam de sangue de animais. Os quais transmitem os agentes causadores da doença ao homem. A situação que existe entre os referidos seres e o homem é um típico exemplo de relação. E aí? Letra A, B, C ou D. Aí ele quer saber o tipo de relação, interespecífica ou intraespecífica. E aí, gente, resposta. Olha só, pelo gabarito que eu consegui dessa questão, a resposta, ele diz que é a letra B. Mas vamos lá prestar atenção. Essa questão, vamos prestar atenção a essa questão, né? Ela é um tipo de questão que, ao meu ver, ela caberia revisão. Ela caberia ser revisada. Por quê? Olha só, se eu falo, a pergunta é, a situação que existe entre os referidos seres e o homem, ele fala aqui, quais são os seres que ele fala? Ele fala dos morcegos, né? E os agentes causadores da doença, no caso a raiva, né? Então você tem, e o homem, né? Então você tem 3 organismos. E ele pergunta, a situação que existe entre esses referidos seres e o homem é um típico exemplo de relação. Sim, quais seres? O morcego com o homem, ou o morcego com o agente causador da raiva, ou o agente causador da raiva com o homem, certo? Pelo gabarito, ele diz que é a letra B. Interespecífica, né? Claro, são 3 seres de espécies diferentes, do tipo parasitismo. Mas parasitismo somente do agente causador da raiva com o morcego, ou agente causador da raiva com o homem. Se a gente for analisar a relação que existe entre morcego hematófago com o homem, certo? Seria a letra A, interespecífica do tipo predatismo. Gente, dica, para ser predação, o indivíduo não tem necessariamente que morrer, não. Certo? Por exemplo, se o morcego vem e acontece ele morder um humano, né, e sugar o sangue desse humano, de um ser humano, ou de um animal qualquer, ele está predando aquele animal. Lembrem que a predação nem sempre gera a morte do indivíduo. Por exemplo, um leão vai predar uma zebra, acaba arrancando um pedaço, uma perna, né? Ou, sei lá, um pedaço do músculo, não sei. A zebra pode sobreviver, mas ela foi predada. É uma relação de predação. Foi negativo para a zebra? Foi, porque ela perdeu um pedaço do corpo dela, certo? Mas ela sobreviveu. A mesma coisa no caso do morcego. Ele não vai engolir o ser humano nem beber o sangue todo do ser humano, certo? Mas ele está o quê? Predando o sangue daquele animal, daquele ser humano ou daquele animal que está ali no campo, certo? Então é uma questão que cabe recurso. Mas se a gente analisa morcego e ser humano, predação. Se a gente analisa as bactérias da raiva com o ser humano, com os morcegos,
No caso, seria parasitismo. Certo? Então, só para estabelecer aí uma diferença que até mesmo dentro de vestibulares, vocês estão vendo ali, aí, né, a questão de vestibular, pode haver essa divergência aí de questões. Certo? Eu acredito que essa foi a última. Tá bom, gente? Eu espero que essa questão de relações ecológicas fique bem clara para vocês. E qualquer dúvida, estamos à disposição aí nos grupos de WhatsApp para responder as possíveis dúvidas, tá bom? Brigadão e valeu mais uma vez pela consideração. Tchau, tchau.